Quem está preparado aqui para o ano de 2022? Mas olha, faltam ainda 7 dias para acabar esse ano. E o nosso Deus tem milagres ainda para este ano na tua vida. Vem o de repente de Deus, vem aquela promessa que tanto você tem orado, tanto você tem buscado. Então receba que o nosso Deus, Ele é poderoso para fazer algo extraordinário na tua vida. Como assim que eu creio? Prepare-se, 2022, ano da colheita extraordinária. Eu quero trazer aqui um texto que está lá em Gálatas 6, de 7 a 9, que diz assim: não se iludam, Deus não se deixa enganar, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Amém? Senhor meu Deus e Pai, eu quero aqui, Senhor Deus, com temor e tremor na Tua palavra, Pai querido, que Teu Espírito Santo capacite-me para trazer a Tua mensagem, a Tua palavra, Senhor Deus, para todos que estão aqui hoje presencialmente, mas para aqueles também que estão me vendo pela internet, Pai, que Teu Espírito Santo inunda cada lar, cada local, Senhor Deus, que os Teus filhinhos estão, aonde esta palavra vai ser ministrada e alcançada, Pai, que ela vai e alcança, Senhor Deus, o Seu propósito, como diz Tua palavra, Senhor Deus, lá em Isaías, que a palavra que sair da minha boca não voltará vazia, sem antes cumprir o Seu querer, o Seu propósito, no nome poderoso de Jesus, amém? Amém, glória a Deus, que privilégio, agraciado para trazer essa palavra na véspera do Natal. Antes de eu trazer aqui, eu queria saber se tem alguém que está nos visitando pela primeira vez. Eu queria que te conhecer essa noite. Tem alguém nos visitando aqui pela primeira vez? Glória a Deus. Eu queria que vocês que estão nos visitando fiquem de pé, que a igreja aplaude cada um de vocês. Sejam muito bem-vindos. Glória a Deus. Estou com a minha tia vindo aqui, que Deus te abençoe. Glória a Deus por cada um de vocês que estão nos visitando aqui. Bom, muitos hoje acreditam no acaso, muitos acreditam no fatalismo, mas a palavra de Deus, ela nos fala da lei da semeadura. Eu não estou dizendo aqui que todas as lutas que passamos, que enfrentamos, são reflexos daquilo que plantamos, mas pelo contrário, o que semeamos irá certamente ser um diferencial para que você saia das dificuldades, saia das adversidades que se levantam contra você. Você já plantou uva e colheu abacaxi? Certamente não. Quando nós plantamos uva, colhemos uva. Quando plantamos abacaxi, colhemos abacaxi. Nós colhemos exatamente aquilo que plantamos. Precisamos entender que no decorrer da nossa vida existem momentos de adversidades, momentos onde as sementes são ruins, os frutos são ruins. Nossa vida é uma eterna plantação e precisamos estar atento naquilo que estamos fazendo. Então, como no mundo natural, assim é no mundo espiritual, ou seja, tudo aquilo que você semeia, você vai colher. Veja o nosso país, o nosso Brasil, né? A gente brinca que o Brasil é agro, o Brasil é pop. O Brasil é o maior produtor hoje de muitos produtos agrícolas. O maior produtor de soja, o maior produtor de milho, de laranja. Certamente isso não aconteceu da noite para o dia. Houve um preparativo de anos e anos e anos, até que o Brasil chegasse a esse patamar de ser o maior exportador, o maior produtor mundial dessas culturas, mesmo diante de muitas, e infelizmente, ervas daninhas que temos, mas o Brasil atingiu isso, e assim é a nossa vida. Veja que há um preparo de Deus para nós, e hoje nós vamos aprender sobre isso. Então abra o teu coração. Oséias 4:6 diz: o meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. E hoje nós vamos receber de Deus a palavra que vai ser semente na tua vida e que irá multiplicar no ano de 2022,
Tem gente que diz que o ano de 2022 vai ser pior que 2021. Vai ser para o diabo, porque para nós será um ano de bênção, um ano de colheita extraordinária, um ano de vitória, porque nós não andamos pela vista e nem por circunstâncias, mas andamos no poder do Espírito de Deus, que está em nós para agir e fazer o querer de Deus, para o propósito de Deus e glorificar o nome do Senhor. Amém? Então eu quero trazer aqui para vocês alguns tipos de semente. Então vocês imaginem aqui um balaio, um cesto grande. De um lado, eu digo, esse cesto aqui da minha direita é um cesto de Deus, e aqui um cesto do diabo. E eu quero dizer que as sementes da nossa vida, hoje a gente está ouvindo muito falar de coisas híbridas, né? Hoje existe o carro híbrido. Vocês já ouviram isso? O carro funciona até uma determinada velocidade com energia elétrica, e depois de um tempo ele entra o petróleo, entra a gasolina, o álcool, enfim. Bicicleta, quem é ciclista aqui? Existe uma bicicleta híbrida. No meu tempo era a Caloi 10, que era aquela, hoje chamada de Speed, que é aquela magrelinha, fininha, com aquele guidãozinho todo invocado, aquela bicicleta é a Caloi 10. Existe a mountain bike, que tem um pneu mais grosso, e agora existe a híbrida, que ela não é nenhuma e nem outra. Estou dizendo isso para que você entenda que semente ou é de Deus ou é do diabo. Não existe uma semente híbrida, é um pouquinho de Deus e um pouquinho do diabo, porque o diabo é o pai da mentira, e ele quer fazer que nós pensamos nisso, para poder dar legalidade para atuar a nossa vida. Mas eu queria fazer uma pergunta para você: quem é que escolhe o balaio de Deus ou o balaio do diabo? Em Deuteronômio 11, 26 e 28 diz assim, Deus diz assim: eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando cumprides os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno. A maldição, se não ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que vos ordeno, para seguir outros deuses que não conhecestes. Então a palavra de Deus nos revela que tanto a bênção como a maldição é oferecida por Deus diante de nós, dando Deus a plena liberdade de escolha, e não há mistério nenhum nisso, ensinando-nos para vivermos em paz, para recebermos as suas bênçãos aqui na terra e nos dias futuros a vida eterna. A única coisa que precisamos fazer é ouvir a voz de Deus, guardar os seus mandamentos e seguir. Eu quero perguntar outra coisa para vocês: o que Deus precisa fazer mais por você? Eu vou responder: nada, porque Ele já fez. Jesus já morreu por nós, e em Cristo Jesus nós temos a vida eterna, e toda maldição, vou repetir, toda maldição foi levada na cruz do Calvário. Por que Jesus morreu na cruz? Para que Ele fosse maldito no teu lugar, no meu lugar. E hoje as bênçãos de Deus nós nos apropriamos, como cantou, o véu rasgou, e hoje nós temos livre acesso à presença de Deus, livre acesso ao Pai, para nos apropriarmos das bênçãos de Deus. Jesus foi o sacrifício vivo pela aspersão do seu sangue na cruz do Calvário, levou sobre si nossas dores, e por suas feridas fomos sarados. Jesus disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Então esse é o tempo de vivermos a plenitude, de entendermos o que é vivermos o tempo da graça, o tempo de absorvermos as sementes que Deus tem para cada um de nós. E hoje nós vamos aprender sobre isso. Ou servimos a Deus de maneira genuína, como um compromisso de servo e filho para com o seu Senhor, ou servimos a outros deuses. E quais são outros deuses? Idolatria, desobediência, vícios, avareza, vaidade, inveja, ciúmes, ira, soberba, prostituição, fornicação, mentira, feitiçaria e outras abominações ao Senhor, que nos traz morte eterna. Então, mas eu quero dizer para você, de repente hoje você está aqui e está pensando: mas eu venho debaixo de maldição hereditária na minha casa, na minha família,
E eu digo novamente, Jesus já foi maldito no seu lugar, lá na cruz do Calvário. Ele morreu para que toda a maldição fosse lançada por ele. E Deus é especialista em transformar maldição e bênção. Existia um homem chamado Balaque, certa vez, que contratou um profeta chamado Balaão, para ele amaldiçoar o povo de Israel. E lá em Neemias 13:2 diz que o nosso Deus transformou toda maldição em bênção, amém? Então não sei qual é o decreto de maldição que alguém pode ter lançado contra você, um pai, um marido, uma esposa, alguém ter falado algo sobre a tua vida. Eu quero dizer que o nosso Deus transforma tudo que é maldição em bênção, e há milagres sobre a tua vida. Então, ano de 2022, me aguarde, porque eu serei abençoado como eu nunca fui na vida. Vai ser uma guerra, a guerra vai ser para o diabo, porque eu vou orar, eu vou buscar a presença de Deus. E a palavra de Deus diz mais, que para o povo de Deus não há encantamento, meu querido. É tempo de você tirar tudo aquilo que macula a tua visão, que te faz perder o foco em Deus, nas promessas de Deus para a tua vida, nas promessas que o Senhor tem. Esse é o tempo de você abrir teus olhos e ver, e preparar o ambiente para a tua vitória. Prepara o ambiente. 2022, ano de bênção. Eu não sei o que você quer receber, mas comece a visualizar, comece a ver e crer naquilo que Deus tem para você, e viva o milagre do Senhor, amém? Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. E quais são essas sementes, ou melhor, o modo que semeamos? A primeira delas, e é muito séria, nós semeamos com as nossas palavras. Tiago 3,7 diz assim: pois toda espécie de feras, aves, répteis e criaturas marinhas é possível domar, e de fato tem sido domada pelos seres humanos. A língua, contudo, nenhuma pessoa consegue dominar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortal. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, porém com ela amaldiçoamos nossos semelhantes, criados à imagem de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus queridos irmãos, isso não está certo. Acaso pode uma mesma fonte jorrar água potável e água salobre? Ora, meus irmãos, é possível que uma figueira produza azeitonas ou uma videira figos? Assim também, uma fonte de água salgada não pode jorrar água doce. Veja que o apóstolo Tiago aqui, ele usa a língua, um órgão pequeno, mas que tem poder de decretar bênção e decretar maldição. Usamos a língua tanto para agradecer a Deus e Pai, como para amaldiçoar pessoas, irmãos, pastores, patrão, filhos, esposa, marido. Da mesma boca saem palavras de agradecimento como de maldição. Meus irmãos, isso não deve ser assim. Já viram pessoas que mal começou um negócio e já estão dizendo: isso não vai dar certo, isso vai dar errado, 2022 será pior que 2021. Eu entrei numa empresa esses dias, visitando um cliente, e fui recebido com essa palavra: 2022 será pior que 2021. Eu falei: está amarrado no nome de Jesus. Eu declaro que 2022 será o melhor ano das nossas vidas. E quem sabe o ano que Jesus vem nos resgatar e nos levar para a eternidade, por um encontro que ansiamos, gente. Qual é a ansiedade que nós temos hoje? A ansiedade que nós temos que ter hoje é a volta de Jesus. Jesus está voltando. Esse glorioso dia onde estaremos com Jesus a eternidade, quando Ele vem resgatar a sua noiva, a sua igreja. E tem pessoas com medo. Nós oramos ansiosamente por esse dia, falamos: Maranata, vem Senhor Jesus. O ano de 2022 é o ano de bênçãos, é o ano aonde irá transbordar os seus celeiros, aonde transbordará seus lagares, aonde os celeiros seus serão abundante. É o tempo de vitória, é o tempo que Deus vai te usar como sal, como luz nesse mundo,
como um transformador de todas as coisas. Portanto, se apropria da palavra de Deus. Filipenses 4,13 diz: tudo posso naquele que me fortalece. Paulo disse isso a despeito das lutas que ele vivia. Ele disse: tudo posso naquele que me fortalece. Isaías 54,13 diz: todos os teus filhos serão discípulos de Deus, grande será a paz dos teus filhos. Declare bênção sobre a vida dos teus filhos. Isaías 54,17 diz: nenhuma arma forjada contra ti terá êxito, toda língua que se levantar contra ti em julgamento, tu a provarás culpada. Tal será a herança dos servos de Deus, e esta é a defesa que faço no nome deles. Ou seja, se aproprie a tua boca, ore e consagra a tua boca. Tem gente que faz jejum de tudo, mas faz jejum daquilo que você está falando, daquilo que você está ouvindo. Eu aprendi uma vez que a boca só fala aquilo que o coração está cheio. Por isso, se alimente das bênçãos de Deus. Tem gente que assiste todos os jornais, todas as notícias, e o que vem de barbaridade é morte, tragédia, pandemia. Isso vende, e depois vai ver, está fraco, desesperado. Por quê? Não se alimentou da palavra de Deus. Porque quando você vai para a palavra de Deus, há o quê? Conforto, renovo, a vitória para a tua vida, ao milagre, ao sobrenatural, ao extraordinário de Deus. Então, meu querido, se alimenta da palavra de Deus, porque quando você se alimenta, as suas palavras são de bênção, não de maldição, mas de bênção. O segundo modo como semeamos são as nossas atitudes. E as nossas atitudes quando? Diante das circunstâncias adversas. Jesus disse que nesse mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Qualquer evangelho que é pregado dizendo: olha, vem para Jesus que teus problemas terminaram, evidentemente isso é verdade. Por quê? Porque você tem a eternidade, você tem a glória, está sobre a tua vida a bênção e não a maldição. Mas haverá problemas aqui, mas esses problemas são temporários, como o apóstolo Paulo mesmo disse, que aquilo era temporário e produziu para ele um gozo eterno de paz, porque o viver dele é Cristo e o morrer é lucro. Então, quais são as suas atitudes diante de circunstâncias adversas? Você tem coragem ou você tem medo? Você tem ousadia ou covardia? Iniciativa ou você fica inerte, paralisado, deixar que o medo te domina? Eu estou vindo aqui trazer a palavra hoje. A gente está 15 anos falando na célula, mas dá vontade de falar: pastor, passa de mim esse cálice, né? Puxa vida, é um altar, é um momento, é um púlpito maravilhoso, onde nós somos alimentados. Mas e aí? Circunstância adversa, meu querido, sabe qual é? Sair da zona de conforto, pregar na sala da minha casa, na sala de aula, é bênção. Vem para a igreja, vem aqui, aceita o desafio. Isso é uma circunstância adversa. E qual é a minha atitude? É assim na nossa vida, no nosso trabalho, uma porta que se abre. Sair da zona de conforto, meu querido. Você, diante de uma circunstância adversa, prefere crer no milagre ou questionar a Deus? Você prefere ter um coração humilde ou um coração orgulhoso? Uma situação adversa, momento de uma perca, você prefere ficar triste para sempre ou ter alegria e a certeza do reencontro nos céus? As nossas atitudes diante das circunstâncias adversas também são sementes, e nós temos que saber qual delas vamos plantar. Em terceiro lugar, as nossas ações diárias, se opondo ou não aos nossos sentimentos, emoções e temperamentos. E aqui é muito complicado, porque nós temos que lutar contra o nosso eu. É fácil perdoar, sim ou não? Não é fácil perdoar. Mas o que Deus manda a gente fazer? Perdoa. Até porque se você não perdoa, você também não é perdoado. Tem gente que a gente vai fazer um apelo hoje, quem vai entregar a vida a Jesus aqui? Mas se você não perdoa, não é perdoado, está lá na Bíblia.
Mateus 6, capítulo 32, 33 fala isso. Então nós temos que perdoar, não é fácil, mas é ação. Qual é a tua ação? Se opondo ou não aos seus sentimentos, suas emoções, seu temperamento, ou seja, é a morte do meu eu. Você decide amar ou odiar, perdoar ou guardar mágoa, dar ou exigir, aceitar ou rejeitar, ouvir ou ignorar, louvar ou criticar. São ações que Deus te dá e você decide, meu querido. A Bíblia diz que é melhor obedecer que sacrificar. Então decida hoje em obedecer. Obedeça a Deus, que a sua boca seja uma boca abençoadora, que quando você abrir a boca, o Espírito Santo de Deus fale ao teu coração e você comece a abençoar, que o Espírito Santo te use, assim como ele usou Balaão, que foi levantado para amaldiçoar o povo, mas toda a maldição lançada se transformou em bênção, e essas tuas atitudes sejam atitudes de paz, atitudes de coragem, de ousadia, suas ações sejam ações de obediência à palavra de Deus, amém? Mas eu quero dizer que existe aqui, na tua colheita, naquilo que você está preparando para o ano de 2022, existem alguns fatores dessa colheita, fatores importantíssimos. O primeiro deles é o tempo, é um fator tempo. Eu comecei falando do Brasil, do agro. Certamente para o Brasil chegar onde está hoje, nessa posição do agro, houve um tempo para isso. E há um tempo para tudo, gente. Há um tempo para plantar, um tempo para crescer, um tempo para dar o fruto e também o tempo para colher. Tudo passa pelo processo do tempo. Mas o que acontece aqui? É muito fácil a gente entender isso falando da agricultura. Mas quando nós trazemos esse princípio de Deus para a nossa realidade, aí é um problema. Por quê? Porque nós vivemos uma geração imediatista, que nós queremos as bênçãos de Deus para ontem. Porque quando nós oramos e Deus nos fala sim, amém, glória a Deus. Se Deus falar não, entendemos, Deus é soberano, mas quando Deus diz espera, e aí vem o problema, porque nós vivemos numa sociedade imediatista, e muitos de nós perdemos a bênção, porque queremos ensinar Deus a ser Deus, e não aguardar o tempo de Deus para a tua vida. Qual é o tempo da tua bênção? O tempo que você colherá aquilo que você está plantando. E quando você colhe uma fruta fora da época, o que acontece? Ela certamente será jogada fora, porque ela não atingiu o processo de amadurecimento. Assim é na tua vida, assim as bênçãos de Deus para 2022, quer ser abençoado? Então espera o tempo de Deus, continua plantando, continua cuidando, sabendo que o tempo de Deus é oportuno, Deus não tardará, mas no momento dele, trará a bênção que tanto você tem orado e esperado, amém? Um segundo fator importante, gente, em qualquer plantação é clima. Quem é da roça aqui? Tem alguém da roça? Teu irmão ali? Pode plantar em qualquer momento? Existe o tempo, por quê? O clima, muito sol, opa, então aqui eu preciso preparar para o momento das chuvas, para na hora que a semente for plantada, virar a bênção de Deus. O que é o clima, na verdade? São as circunstâncias adversas. Fala aqui de resiliência, posicionamento e batalha espiritual. Daniel, o profeta Daniel, foi levado adolescente para a Babilônia. E lá chegando, ele estava num local fora das suas estações. Ele estava num local impróprio para tudo aquilo que ele cria e vivia. Ele estava ali sendo colocado como um escravo, ele foi como um cativo para a Babilônia. Mas Daniel, sobre ele havia o espírito de excelência. Então, sobre ele logo houve um destaque muito grande. Mas ele não permitiu se contaminar diante das facilidades que poderia ocorrer, mas foi um homem
resiliente, um homem que teve posicionamento, um homem que entendia o poder da oração, chegou a ser lançado na cova, porque entendia o poder que havia na sua oração, um homem que se relacionava com Deus e orava 3 vezes ao dia. Ou seja, ele entendia que mesmo diante de um clima, de uma circunstância adversa, ele entendia o que Deus tinha para ele e quem era ele para Deus, e naquele lugar Deus o colocou como cabeça e não como cauda. Amém? E assim é nas nossas vidas, meu querido. É tempo de sermos resilientes, termos um posicionamento firme, não querer procurar facilidade, mas procurar aquilo que Deus tem para nós, e entendemos que a nossa batalha é espiritual. Amém? Multiplicação é um outro fator, e aqui é a bênção. Saiba de uma coisa: sempre você colhe mais do que planta. Uma semente produz muitos frutos, e para produzir essa semente, gente, ela precisa morrer. Olha que tremendo isso. Você sabia que uma semente, para produzir, ela precisa morrer? Eu estou dizendo aqui, é morrer o seu eu, é morrer o meu eu, a minha vaidade, o meu orgulho, e começar a entender que é o plano e o propósito de Deus para a tua vida, é o plano de Deus. Uma semente morre para que ela possa nascer de novo, e produzir, e multiplicar, e produz sempre um fruto a mais, sempre produz mais. Lá em Mateus capítulo 13 diz que multiplica 30, 60 e 100 por 1, e assim será a multiplicação de Deus na tua vida. Você crê nisso? Esse é um fator determinante na tua vida. Aquilo que você planta, você vai colher, e vai colher em abundância. A abundância nunca é igual você plantou, é 30, 60, 100 por 1. Isso é viver a colheita extraordinária para o ano de 2022, amém? Reconhecimento dos frutos, meus queridos, boas colheitas. Vou continuar plantando. É o sobrenatural de Deus, a prosperidade vai afetar as pessoas que estão ao seu redor. José no Egito, quando foi levado para lá, todo mundo sabe de tudo que ele viveu, das injustiças que aquele homem passou, mas a Bíblia diz, lá em Gênesis capítulo 39, que ele foi um homem próspero, porque sobre ele havia a bênção de Deus, porque José não estava no lugar errado na hora errada, não, José estava no lugar certo, na hora certa, porque ele estava debaixo do propósito de Deus. Então saiba, se você está, o lugar que você deve estar em 2022 é debaixo do propósito de Deus, porque aonde você estiver, haverá abundância, haverá prosperidade do Senhor. A prosperidade de José foi tão tremenda, que ele afetou a casa de Potifar, e mais tarde afetou todo o Egito, afetou todo o mundo. Houve um contágio daquela prosperidade, daquela excelência que havia sobre ele. Gente, excelência gera legado. A Bíblia diz que nós somos sal na terra e luz no mundo. Ou seja, excelência, espírito de excelência na tua vida, onde você tiver excelência. O nosso legado é mais que uma obra, é a tua vida. Sirva a Deus com excelência, seja uma pessoa excelente para produzir bons frutos, amém? Colheitas indesejáveis, sementes erradas, não plantam mais, e se arrepende aos pés do Senhor, se arrepende diante de Deus. Veja que quando você planta algo errado, existem consequências, e essas consequências nós temos que assumir os nossos erros, não é abandonando, não é deixando as coisas como estão, mas sim sendo um resolvedor de problemas, sendo um solucionador de problemas. Você é chamado para solucionar problema, meu querido, e às vezes plantamos coisas erradas, colhemos mal, fazemos coisas erradas, e temos que resolver esse problema. Como? Cuidando, protegendo, amando. Talvez um filho que você não planejou, mas você tem responsabilidades, você não pode abandonar, tem que cuidar, tem que amar, valorizar. É assim que Deus age em nossas vidas. Então, colheitas desejáveis, continua plantando. Colheitas indesejáveis, se arrependa e assuma as consequências.
Agora eu quero aqui, por fim, falar das etapas de uma colheita. A primeira delas é preparar o solo. Prepara o solo. O que é preparar o solo? Oração. A oração. E a oração dá trabalho. Orar dá trabalho. Muitos de nós queremos, olha, como o pastor Daniel fala, o crente 6 horas. Já ouviram essa? 6 horas por mim e tá bom demais. Oração fala de relacionamento com Deus, fala de intimidade, fala também de ser diligente. Então seja uma pessoa diligente na oração, não seja preguiçosa. Provérbios 10:4 diz que as mãos preguiçosas empobrecem o ser humano, porém as mãos laboriosas lhe produzem riqueza. Qual é a maneira que você ora? Quantas vezes você ora por dia? Nós falamos de Daniel, ele orava 3 vezes ao dia, ele não abria mão disso, por nada, nem se fosse para morrer, falava, não deixo de orar. Estamos dispostos a sermos como Daniel, a orar? Você ora ou morre? Eu oro, porque eu sei que o meu Redentor vive, e eu sei para onde eu vou, amém? Então, seja diligente, cuidado com a preguiça. Acima de tudo, fala de relacionamento com Deus, ou seja, intimidade. Seja diligente. Falei que se você for diligente, haverá legado. A oração, acima de tudo, ela transforma o nosso caráter. Eu falei do espírito de excelência, e às vezes nós somos excelentes, mas não somos diligentes, porque diligentes fala de transformação de caráter, e o teu caráter é transformado quando você ora e busca a Deus, e isso te faz ser uma pessoa diligente. Então, que você prepare o solo com oração. Segundo, a escolha da semente, é aquilo que nós falamos, é o balaio de Deus, é aquilo que Deus tem para você, as suas palavras, as suas atitudes, as suas ações, precisam estar no balaio de Deus. Deus te busca, mas também você deve buscar a sua presença. Aqui fala de comunhão, intimidade e santidade. Busque a Deus, busque a sua presença. E por fim, plantar, regar e adubar. Há um processo que nós falamos, mas nós temos que plantar, regar e adubar, e isso é com a palavra de Deus. Na Bíblia você encontra tudo aquilo que vai ser o diferencial na sua vida. Não desista, não retroceda, você tem que escalar, se esforçar e desejar. Isaías 51:11 diz que a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, com muito amor, com muita fé e as ações apropriadas, você irá receber a bênção de Deus, amém? Meu querido, não adianta você começar bem e desistir no meio do caminho. Esse é um processo que desde o plantio até a colheita requer de você esforço. A palavra de Deus diz que o reino dos céus é conquistado à força. Se apropriar das bênçãos de Deus requer um esforço nosso, todos os dias. Então, se prepara para o ano de 2022 ser um ano de muita bênção na tua vida. Lembre-se que Satanás procura plantar as sementes dele em seus pensamentos. Lá é o campo de batalha. Mas Filipenses 4:8 diz: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Amém? Eu queria agora que você fechasse seus olhos por um instante e com sua fé determina nessa noite a sua cura. Você que está me vendo pela internet, determina nessa noite a sua libertação. Livra-se nessa noite das nossas crises existenciais, que haja libertação do medo, da ira, libertação do seu passado negro, passado sombrio. Esqueça a noite em que você foi assediado ou violentado. Em Cristo Jesus, a palavra diz que você é nova criatura, e as coisas velhas se passaram e tudo novo se fez. Levante teus olhos agora e olhos com os olhos da fé. Determina hoje
o seu filho liberto das drogas, da prostituição, dos vícios, liberto das más companhias, pela fé nessa noite. Seu familiar que talvez esteja longe de Jesus, declara que o ano de 2022 estará convertido ao Senhor, para a honra e glória do Senhor. Aquele desviado que já voltou para a igreja, tão somente toque nas olhas de Jesus e ouvirás Ele dizendo: a tua fé te salvou. Aleluia. Pela sua fé receba hoje os dons do Espírito Santo de Deus, receba um ministério abençoado, sinta a unção divina do Senhor tocar sua voz, sua vida, seu corpo hoje, em nome de Jesus. Quando abrirás a boca, não será mais boca que vai trazer maldição, mas bênção, onde paralíticos se levantarão, onde cegos verão, mudos falarão, coxos andarão, porque esse é o tempo do milagre. E nesse tempo nós precisamos ser boca de Deus, instrumento de Deus, para levar a palavra de reconciliação, a palavra de paz, as boas novas aos quebrantados, trazer conforto ao aflito, trazer alegria onde há guerra, tristeza, trazer palavra de vitória aonde há palavra de derrota. Não permita que suas estruturas espirituais sejam abaladas. Nelas estão contidas tudo o que você crê para viver uma verdadeira vida, a vida de Deus. Comece a olhar ao seu redor e veja, os campos estão brancos, meu querido. Os campos estão preparados para a ceifa, para ver a colheita extraordinária. Olhe pelos olhos da fé, olhe pelos milagres, que o Senhor começa a tirar agora toda a mácula, tudo aquilo que é venda aos teus olhos, esvazia a tua alma de todo o peso. Como diz a palavra de Deus, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Claramente Deus hoje está mudando o tempo e as estações. Ouse, meu querido, você que está me vendo pela internet hoje, ouse em crer que Deus está te dando vitória essa noite, bênção. O ano de 2022 será o ano da bênção, o ano da colheita extraordinária. Não será o ano da sua derrota, da sua bancarrota, do fim do seu casamento, mas será o ano do milagre, será o ano da prosperidade, o ano da colheita extravagante na tua vida. Ainda que muitos tenham ouvido, poucos têm crido, o que nos deixa tranquilo é que todos verão, e espero que você tenha ouvido e crido, para estar apto a receber, meu querido. Josué ouviu a palavra de Deus. Deus disse a ele: não temas, seja forte e corajoso, pois estou contigo. Certamente Josué ouviu muitas palavras desanimadoras, muitas pessoas negativas, mas ele creu na palavra e viveu a abundância, o milagre, viveu as bênçãos de Deus. E esse é o tempo, meu querido, para que você receba as bênçãos de Deus. Não olhe pela vista, não olhe pelo que as pessoas dizem, mas seja forte e corajoso, não temas, porque o teu Deus é contigo. Esse é o tempo de todas as profecias se cumprirem. Este é o ano de tudo é possível, e ele virá através de sementes de honra. De honra. Jesus disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos elevarei. Aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Meu querido, você que entrou aqui hoje pela primeira vez, ou você que talvez esteja me vendo pela internet e que nunca teve a oportunidade de entregar a tua vida a Cristo, esse é o primeiro passo, meu querido. Talvez você crê no coração, mas a Bíblia diz: crês no coração e confessa com a boca que Jesus Cristo é Senhor. Então você que está aqui
presencialmente hoje e ainda não teve esse privilégio de confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, eu queria que você levantasse a sua mão. Um pouco de luz só para mim ver se alguém levantou a mão aqui. Minha tia, glória a Deus pela sua vida. A irmã, eu queria que você ficasse de pé. Você que levantou a mão aqui, ficasse de pé agora. Hoje é o tempo de milagre. É um tempo de decisão, meu querido. Hoje é um tempo de bênção na tua vida. É um tempo que Deus vai começar a fazer coisas extravagantes. Deus fará um milagre. Deus estará curando a sua vida hoje. Repete assim comigo. Você que está em casa, me vendo pela internet, repete essa oração comigo. Fala assim: Senhor meu Deus, eu hoje confesso Jesus Cristo como meu Senhor e único Salvador, que morreu por mim na cruz do Calvário, e hoje eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus, e o meu nome está escrito no livro dos céus. Amém? Glória a Deus, que a igreja aplaude. Esse é um momento maravilhoso, é a ovelha perdida que hoje voltou para casa, que Jesus veio resgatar e trouxe para o aprisco, onde está a igreja, onde está o corpo de Cristo. E assim é para você que está me vendo pela internet, que entregou a tua vida a Jesus. Tem um QR Code que você possa ir à câmera do teu celular, mirar no QR Code, e nós entraremos em contato, a igreja entrará em contato contigo. Que Deus abençoe a vida de vocês. Glória a Deus, Senhor, chuvas de bênção sendo derramadas sobre nossas vidas, sobre nossas casas, sobre os nossos familiares, sobre a vida dos nossos filhos, Senhor Deus, sobre a nossa igreja, oh Senhor Deus, sobre o nosso ministério, o nosso chamado, aonde o Senhor nos coloca, Senhor Deus. É o tempo das chuvas abençoadoras de Deus. Esse é o tempo de transformação, é o tempo de cessar o choro e transbordar alegria. Tua palavra diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã, Senhor. E esse é o tempo que iremos colher. Vamos plantar, vamos colher, Senhor, as bênçãos de Deus, no nome de Jesus, Senhor Deus. Eu te agradeço, Pai, por a tua palavra, por cada vida que estava presente aqui hoje, Senhor, por aqueles que estão me vendo pela internet. Que o Senhor abençoe cada casa, cada lar, cada família, Pai. Que a tua chuva alcance os negócios dos teus filhos, as famílias, as vidas, Senhor. Esse é o tempo de abundância. Eu oro também pela vida do pastor Daniel, da pastora Mariana, do apóstolo Martini, da apóstola Lília, Senhor, que a tua abundância, a colheita extraordinária para o ano de 2022 seja tremendo, seja extraordinário, Pai, a sua chuva, em nome de Jesus, Senhor Deus. Eu te agradeço, Pai, que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, que morreu por nós e hoje ressuscitou e vive para todos sempre. O amor do nosso Deus Pai, o nosso Paizinho, o nosso Abba Pai, o Deus Criador, o Deus que nos fez, o Deus que sabe todas as coisas, o Deus soberano, e as consolações do Espírito Santo de Deus, o Espírito Consolador, aquele que está conosco todos os dias, até a consumação do século, que nos usa poderosamente nesse tempo, para sermos sal na terra e luz no mundo, para sermos boca de Deus. No nome de Jesus, eu despeço dos meus irmãos para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Que a tua bênção esteja com todos nós. Glória a Deus. Amém.